As três reservas que todo investidor deveria considerar. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos em investimentos com foco em renda variável. Lembrando aí que para você chegar nesses primeiros 5 dígitos, ou 4 ou 6 dígitos que você esteja chegando agora, não importa, você geralmente, aqui a gente está seguindo exatamente as raízes que a gente chama, que é a questão do aporte, ativos, tempo, paciência e comprometimento. São 5 raízes que a gente considera no nosso plano 5. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nesses seus primeiros 5 dígitos. O tema de hoje é 3 reservas que todo investidor deveria considerar. Hoje, na verdade, a gente vai dividir esse vídeo em 3 partes, tá? A primeira parte que a gente vai falar hoje, que é apenas a primeira reserva que você deveria considerar. A gente poderia dizer que é a mais importante. Vamos lá no vídeo. Então, as 3 reservas que a gente tem aqui, possivelmente, se você já está buscando conhecimento aqui em investimentos, você já ouviu falar sobre elas. Então, a gente vai dar a nossa perspectiva aqui, a perspectiva de uma análise quant, inclusive, Aqui a gente tem uma forma de investir um pouco diferente daquilo que você já tenha ouvido falar, que seria análise técnica e análise fundamentalista. Aqui a gente usa análise quant. Análise quant é algo que usa ciência de dados, machine learning, inteligência artificial para apoio a investimentos em renda variável. Então, nesse caso aqui, a gente vai falar primeiramente das reservas. Como eu falei anteriormente, a gente vai separar o nosso conteúdo em 3 partes. Hoje a gente vai falar sobre uma das reservas, amanhã outra reserva e depois de amanhã mais uma reserva. Então são próximas 3 reservas que a gente vai falar no nosso conteúdo aqui do nosso vídeo, do nosso plano 5, tá? Então vamos lá. Aqui a primeira, a gente tem aí, como eu falei, 3 reservas, são aqui a construção delas, a gente vai falando ao longo desse período aqui, ao longo dessa série de vídeos aqui. A primeira a gente tem a reserva de emergência, a segunda a reserva de oportunidade e aqui embaixo a reserva de valor. Hoje exclusivamente a gente vai falar somente sobre a reserva de emergência. Ela é a mais importante, a gente poderia dizer, de todas elas. Ontem a gente falou sobre por que você pode não estar ainda na Bolsa de Valores, E a gente falou lá em algumas questões, e uma das questões também que eu citei lá é sobre você usar um dinheiro para investir, um dinheiro que você não precisa, Ou seja, um dinheiro que você não precisa usar em curto prazo. Porque o que acontece? Se você precisar desse dinheiro que você vai usar para investir em renda variável, o que vai acontecer é alguma coisa desse tipo aqui. Eu vou mostrar aqui para você. Vamos supor que você tem aqui, ao longo de um tempo, Sempre a gente tem que levar em consideração isso, Vamos supor aqui, fazer aqui um desenhinho aqui. O seu portfólio de investimentos em renda variável, ele, como o próprio nome já diz, varia ao longo do tempo, Geralmente, o objetivo principal é que vá subindo ao longo do tempo, mas ao longo desse período ele vai enfrentar volatilidade. Então o que acontece é o seguinte, vamos supor que você investiu aqui, vamos colocar um ponto de início, vamos supor que você começou a investir aqui, tá? Colocou uma determinada quantia lá, vamos colocar aqui de repente 10 mil reais. 10 mil reais. E aí você tem aquele dinheiro investido, mas é um dinheiro que você, teoricamente, não deveria segurar, não deveria investir, porque é um dinheiro que você vai precisar no curto prazo. Então, o que acontece? Ao investir aqui em 10 mil reais, ele deu uma crescida lá, vamos supor que ele foi para 11, E aí, de repente, ele caiu aqui. Aconteceu um evento, E esse evento fez com que isso aqui fosse para 8 mil reais, tá? 8 mil reais. Teoricamente, você perdeu aí 2 mil reais, tá? Teoricamente, por quê? Porque isso aqui ele pode recuperar depois, inclusive para maio, Pode ir lá para 12 mil reais. Mas o que acontece? Acontece uma emergência. Então, vamos supor que aconteceu uma emergência bem aqui nesse ponto. E esse dinheiro, como era um dinheiro que você não deveria, pelo menos não deveria contar, se você não contasse com ele, você não iria mexer nele. Mas como você investiu um dinheiro que poderia contar, ou seja, precisar dele na frente, lá no futuro, no curto prazo, você vai ter que assumir esse prejuízo, tá? Teria que assumir esse prejuízo, ou seja, você vai vender as suas ações para bancar aquela emergência que aconteceu. E aí o que aconteceu? 2 mil reais aqui, 2 mil reais foram para o espaço, viraram pó.
porque você teve que assumir esse prejuízo, porque você precisou daqueles R$ 8.000 naquele momento de emergência. Não importa qual seja a emergência, pode ser uma emergência de saúde, ou sei lá, alguma emergência com relação a carro, automóvel, viagens, ou qualquer coisa desse tipo aí que acontece de emergência, ou seja, algo que você não estava prevendo no curto prazo. Então, o problema de você colocar todo o seu dinheiro em renda variável, no caso, é exatamente esse aí, né? Quando você precisa para alguma emergência, possivelmente você vai recair numa situação de prejuízo. Pode acontecer de você estar no lucro, de repente você aconteceu a emergência aqui. Se aconteceu a emergência aqui nos 12 mil, não teve problema nenhum, tá? Não teve problema nenhum. Na verdade, você teve um lucro ali, você teve um lucro aí para 12 mil, R$ 2.000. Mas só que a gente não tem essa autonomia, né? A gente não tem essa facilidade de escolher o momento da emergência. A emergência acontece quando a gente menos espera. Esse que é o problema de você ter todo o seu investimento investido em renda variável, né? Inclusive aqui no nosso plano 5, então a gente está refazendo toda essa jornada do plano 5, e aqui no plano 5 eu reservo 20% inclusive para reserva de emergência, tá? Então eu faço o aporte de R$ 1.000, 800, em torno de R$ 800 eu invisto e 20% eu vou acumulando na reserva de emergência. Exatamente para educar você também, investidor que está começando agora. Não ficar confiado em colocar todo o seu dinheiro em renda variável, tá? Principalmente para aqueles com mais idade, né? Isso aí vai depender principalmente da idade, né? Se você, eu falei ontem sobre essa situação, né? Você pode estar desempregado, você pode estar morando com seus pais, você pode estar já na renda ativa, mas não está sobrando dinheiro. Então são vários cenários que eu falei ontem. Se você não viu o vídeo de ontem, dá uma olhada lá que você vai entender melhor essa situação. Então a reserva de emergência, o que acontece? Ela, em geral, você vai ter de 6 a 12 meses da sua despesa mensal. Chamei DM, né? Despesa mensal. Então, por exemplo, se você tem uma despesa mensal de R$ 10.000, então 6 meses, R$ 60.000, tá? Então, seria basicamente essa regra, né? Tem a situação que você é servidor público, se você é servidor privado, então, de repente, você pode considerar isso. Servidor público, aí, de repente, 6 meses está bom, ou até menos, né? Depende. Se você é do serviço privado, então aí seria mais interessante 12 meses. Se você é autônomo, se você trabalha para você mesmo, você tem um consultório, você é médico, dentista, advogado, ou trabalha com vendas autônomas também, se você é microempresário ou tem empresário de maior porte, você tem que ter a sua reserva de emergência, principalmente levando em consideração a sua despesa mensal. De 10 a 12 meses aí seria bem interessante. Se fosse mais, se você quiser colocar mais também, é interessante, também não tem problema. Mas aí eu acho mais interessante reservar para aquelas outras reservas que a gente vai falar ainda nos próximos dias, certo, pessoal? Então aqui onde investir, tá? A pergunta que seria aqui, onde colocar o dinheiro da reserva de emergência. O importante da reserva de emergência é que aquele dinheiro tem que estar disponível imediatamente, tá? Ou seja, é um valor que é algo inesperado, né? Pode ser desde a sua própria conta corrente. Edgar, tá louco colocar dinheiro na conta corrente? Eu não estou dizendo para colocar todos os R$ 60.000. Mas de repente você pode colocar algum valor lá, sei lá, R$ 1.000, deixando lá na conta corrente para quando você precisar. Pode ser também a conta poupança, pode ser também a conta investimento. Uma conta investimento aqui eu uso, é interessante, o Nubank, tá? Muita gente está usando o Nubank. É importante também você considerar que não deve usar, colocar todos os ovos na mesma cesta, naquela história. Isso vale aqui para a reserva de emergência também. Tá? Então, a reserva de emergência, você colocar todo o dinheiro no Nubank, você está inserindo o risco do banco no seu dinheiro. Tá? Qual é o risco do banco? O risco do banco quebrar. Tá? Então, isso aí tem a história da FGC, tá? Mas você não deve confiar nessa questão aí. Tá? Outra possibilidade, CDBs, né, que você pode sacar imediatamente, né? Tem as histórias aí das taxas aí envolvidas também, inclusive no Nubank tem essa questão, tá? O CDB também, você vai, dependendo do período que você vai tirar, você vai pagar mais imposto. Tá tendo um plano de reforma tributária que vai mexer nisso daí, mas por enquanto ainda tem essas tarifas progressivas aí, né? E o mais simples de todo aqui, esse aqui que é o que eu mais gosto, Tesouro Selic, né? Tesouro Selic. Tesouro Selic é o mais simples, né? É importante que você tenha aqui
baixo risco, baixa volatilidade na sua reserva de emergência, né? Por que baixa de volatilidade? Você não quer isso daqui, tá? Tesouro Direto, IPCA, tem volatilidade, então ele não deve ser utilizado para reserva de emergência. Tudo que tem volatilidade alta, você não deve considerar para reserva de emergência, certo? Então o Tesouro Selic seria o mais interessante, vamos dizer, aqui dentre todos esses aqui, tá? Por apresentar a baixa volatilidade. Pode-se pensar na situação em que você tenha um cartão de crédito, um limite mais elevado, e aí em caso de emergência você pode usar o cartão, depois cobrir com o saque, né? O saque, seja lá do seu CDB, do Tesouro Selic, tá? Não importa, você poderia fazer essa estratégia. Eu faço mais ou menos isso aqui quando acontece uma emergência. Eu uso o cartão de crédito, depois eu saco o Selic para cobrir aquela despesa do cartão de crédito. E eu aproveito e ganho pontos também lá no cartão de crédito. Isso se você tem realmente um uso correto do cartão de crédito. Se você não sabe usar cartão de crédito, não faça isso que eu acabei de falar, tá? É uma estratégia um pouco mais arriscada para você utilizar o cartão de crédito dessa forma se você não tem controle das despesas. Certo, pessoal? Então, o vídeo de hoje é sobre a primeira reserva dessas 3 reservas que a gente falou, né? Amanhã a gente vai falar sobre a oportunidade e depois de amanhã sobre reserva de valor. Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like aqui no nosso vídeo, que é importante para o YouTube saber que isso é um conteúdo de valor. Não esqueça também de compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. Vejo você amanhã. Abraço!